Nesse canal, nós estamos falando muito do crescimento profissional. No entanto, este crescimento, para mim, só faz sentido se ele vier acompanhado de outros fatores. Então vamos lá. Nós estamos falando então o lado profissional, que nós vamos dar dicas para a sua carreira deslanchar, crescer. No entanto, existe outros junto com eles que precisa estar alinhado: a família e a saúde. E aí nós vamos bater um papo aqui agora, que para mim só faz sentido isso. Se você na sua vida crescer profissionalmente, mas a sua família ficar destruída, desculpa, não faz sentido nenhum, nem isso que eu quero aqui tá passando para o seu crescimento. Se o seu lado profissional crescer, mas a sua saúde, você pegar uma doença em virtude de você ter focado muito no seu lado profissional e adoecer, também desculpa, não faz sentido, não é dessa forma que a gente quer o seu crescimento. E é muito difícil você se tornar uma referência na área, equilibrando esses 2 pilares juntos também. Muito simples. Às vezes você vê um empresário muito bem-sucedido, mas está com uma família inteira destruída. Os filhos já não têm relacionamento com o pai. Às vezes ele já está no quinto, no sexto casamento, pois ele não conseguiu manter um relacionamento com a sua esposa, pois ele não dava atenção, porque o foco era sempre no lado profissional. Às vezes ele se tornou muito bem-sucedido, mas infelizmente a sua saúde ficou a segundo plano e ele veio adoecer. E aí, muito cedo, não pôde ali gozar do que aquilo que ele pôde conquistar. O lado financeiro que o profissional te trouxe, a doença que aconteceu, ele veio a falecer muito cedo, por exemplo, um infarto fulminante em virtude de não cuidar da sua saúde. Então esses 3 caras, eles têm que andar junto e equilibrar isso é muito difícil. E eu vou explicar para você que a única forma de você crescer profissionalmente, conseguir levando a família equilibrada e levando uma saúde sustentável, equilibrado, eu vou te falar que a única forma de você conseguir fazer isso é você colocando isso tudo no único quadrante que tem a ver, que é o lado espiritual. Eu te afirmo, agora eu estou afirmando, se você quer crescer profissionalmente, ser referência na área, para você levar a sua família junto com você equilibrada e ter uma saúde bacana, uma saúde que seja ali suficiente para você poder gozar dos prazeres também, que isso e isso vão estar equilibrado, a única forma de você levar esses 3 fatores juntos é colocando o espiritual em primeiro momento. E eu vou trazer aqui algumas situações desse jeito. Para minha vida, a primeira pergunta que eu vou tomar uma decisão, algo que apareceu na minha vida, coisas simples e coisas complexas. Primeira pergunta que eu me faço é: Deus vai ficar feliz com essa tomada de decisão? Apareceu uma coisa errada para mim que vai me fazer crescer profissionalmente muito rápido. Primeira pergunta é: Deus vai ficar feliz com essa decisão? Se não vai ficar feliz com essa decisão, eu não faço. É muito simples de perguntar e responder. Apareceu alguma coisa que pode me prejudicar no meu relacionamento com a minha esposa, por exemplo? Algo que seja naquele momento um prazer imediato, mas um prazer imediato ilícito, algo que vai me prejudicar no meu relacionamento amoroso com a minha esposa. Primeira pergunta que eu faço: Deus vai ficar feliz com essa situação? Se a resposta é não, para na mesmo momento. Então, isso tudo, o lado espiritual te ajuda a equilibrar significativamente. E eu te afirmo, você só consegue crescer profissionalmente levando esses 2 fatores juntos, se você tiver o seu espiritual dentro dessa bagagem toda, senão você não vai. E o que que é legal desses pilares? Se você tem filhos, cônjuge, que eu vou colocar no meu caso aqui esposa, se for um caso você feminino, seu marido, mãe, pai, irmãos. E ao longo da sua vida, você tem isso equilibrado? Você chega em casa, os seus filhos te veem como uma referência, a sua esposa te dá uma atenção e você dá atenção para a sua esposa. O seu relacionamento com pai e mãe, aliás, é um dos mandamentos. Honrar pai e mãe, eles fizeram de tudo o que é melhor para você, nos limites deles. Honrar pai e mãe está dentro do lado bíblico, que é uma referência, e irmãos,
que é a sua família, como que isso está equilibrado. Se você conseguir conduzir isso de uma forma feliz, a sua família ao longo da vida, ela é essencial, ela é um dos pilares que te faz sim buscar o sucesso. Você só consegue isso daqui porque vai ter muitas tentações, vão ter muitas situações que isso aqui vão chegar no momento de até romper. Ele vai chegar no momento de chegar no limite. E aí o lado espiritual é aquilo que consegue tentar equilibrar. Como que você faz isso, Luciano? Lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia, escutando palavras de Deus, pessoas te orientando, uma palavra às vezes que você buscou naquele dia, de um pastor, de um padre, ele vai te dar alguma forma de conversar com você, alguma forma do Espírito Santo falar no seu ouvido para que situações que você vai precisar resolver vai acontecer através da sabedoria divina que vai estar te orientando no que precisa ser feito. Então isso daqui é fundamental você estar trazendo e a única forma é aqui. Existem situações que na vida, eu vou trazer um exemplo com essa régua, tá? Que é muito simples. Às vezes a gente faz deformações na vida que são aqueles situações que fazem com que a gente chegue no limite. Você está vendo que a régua ela não está quebrando. A gente fala que é elástico. O que que é elástico? Ela volta para a situação inicial. Então vamos supor na sua vida familiar que em algum momento alguma briga aconteça e essa briga vai chegar numa situação que vai deformar o seu relacionamento com a sua mãe, com o seu pai, com a sua esposa, com os seus filhos. Só que se ela ficar no momento elástico, isso retorna para a situação anterior. Deformei, voltei para a situação anterior. Deformei, briguei, entrei no conflito, voltei para a situação anterior. Isso é elástico. Então vou querer mostrar para vocês que quando isso é elástico, você consegue equilibrar. Então, como que você consegue equilibrar? Briguei, entrei numa situação de conflito. É possível com conversa voltar depois? É possível com diálogo voltar depois? É possível alinhando o interesse para gerenciar a expectativa depois? Você volta à situação. O problema é que na vida, muitas vezes, essa deformação vai acontecendo e vai acontecendo, e chega no momento igual isso daqui, ó. Você sai de uma situação elástica para uma situação plástico, que a gente fala na engenharia, que rompe. Como que eu volto isso depois? Eu não consigo voltar isso depois. E aí, às vezes, é uma ação sua com a sua esposa, uma traição, por exemplo, que você fez essa parte romper e não volta depois. E o que eu te falo é, estar com um momento elástico na sua vida, todo mundo tem. Discussões, situações que não te levam a um momento que te deixa tranquilo porque alguma coisa aconteceu, te deixou triste, desmotivado, mas é necessário você ser sempre no elástico. E como que você consegue ficar nesse no elástico voltando à situação anterior? O lado espiritual. Quem não tem esse lado espiritual, que é ouvir a palavra, te dar sabedoria para você voltar nessa situação inicial do elástico, vai romper, vai entrar no momento plástico. O que que é o momento plástico? Aonde tem o rompimento. E aí aconteceu o rompimento, é o fim de um casamento, é um fim de um relacionamento com o filho, é um fim de um relacionamento com pai e mãe, é um fim de um relacionamento com o irmão. Então, a única forma, eu te afirmo, a única forma de você ter situações elásticas que você brigou, entrou no momento que você não queria, mas ele volta depois a estabilizar, é tendo a sabedoria espiritual. Se você não tiver isso, infelizmente o rompimento na sua vida vai ser, de certa forma, constante. Vamos lá. E se o seu lado da saúde estiver bem, com certeza você vai ter força suficiente para se desenvolver profissionalmente. Lembra que o foco que eu estava tocando aqui nesse canal é o desenvolvimento profissional. Só que a gente não quer, em hipótese nenhuma, que aconteça o seu desenvolvimento profissional e isso aqui seja rompido. Então, para você fazer com que essa saúde precisa estar junto, não tenha dúvida nenhuma que é a alimentação e não tenha dúvida nenhuma que é a atividade física. Esses dois, em algum momento da sua semana, você vai ter que encontrar situações para que a sua saúde vai acompanhando junto. Então, aonde a gente fala sempre que aonde você foca, você expande. Então, se você está focando para expandir muito grande aqui, está esquecendo isso daqui, e algumas fases da vida isso daqui pode até diminuir, mas ele não pode ser esquecido. Alimentei mal pra caramba, não fiz atividade física nenhuma, e isso fica 5, 6, 7 anos, infelizmente pode vir alguma situação aqui que não vai te fazer nada, tudo isso que você conquistou, você
vai perder. Então você tem que achar meios para isso acontecer. Só que isso daqui nós estamos falando da saúde o quê? Do corpo. Muita gente foca sempre na saúde do corpo, que é fundamental, que é isso, os nossos órgãos, se estão bem, se não estão, coração, estômago, pulmão, a nosso músculo, se está bom, se não está, a nossa aparência, se está bom ou se não está. Isso é corpo. Só que lembre que existe algo além do corpo, que é a mente. E muita gente esquece de cuidar da mente. A mente é aquilo que está nos seus pensamentos, é ela que te faz agir, é ela que te motiva, é ela que te joga para cima e te joga para baixo. É ela que é essencial para mover o seu corpo. Como que você cuida da mente? Não tem academia para mente. Cadê a academia? Eu vou lá e vou malhar a mente. Como que eu faço isso? A única forma de você trabalhar a mente é aqui no espiritual. Ela que vai te dar leveza, é ela que vai te dar caminhos escolher corretos, é ela que vai te dar força para você continuar a seguir. Cuidado, muita gente foca sempre no corpo e esquece da mente. Esquecendo da mente, desculpa, muitas vezes você vai entrar, às vezes, numa depressão profunda, você vai sentir um vazio profundo. Às vezes eu conheço diversas pessoas que se tornaram excelentes profissionais, lá na frente nada completa ele tem um vazio, ele tem uma tristeza, às vezes com um lado financeiro muito grande, às vezes muito realizado profissionalmente, mas um vazio interno porque ele não está preenchido espiritualmente e a sua mente não consegue ali fazer a motivação que ele precisa. Aliás, eu tenho uma coisa na minha vida que eu faço sempre o seguinte: vocês já fizeram a seguinte pergunta? Eu estou no caminho certo? Quem nunca fez essa pergunta? Eu estou no caminho certo? Para mim, eu sempre respondo duas perguntas. Uma primeira pergunta é: eu estou em paz nesse caminho? Esse caminho está leve para mim? Se eu estou em paz, se eu estou deitando, dormindo tranquilo, apagando naquele momento, falando o seguinte: eu estou tranquilo, eu estou em paz, significa que é uma das respostas que eu falo que me mostra que eu estou no caminho certo. A segunda pergunta que eu faço é: eu estou motivado? Eu acordo cedo e quero fazer aquilo acontecer. Eu acordo cedo e eu quero destruir tudo. Eu quero ir para cima. Eu quero sangue no olho, faca no dente. Eu quero fazer aquele negócio acontecer. Isso é motivação. Se eu estou em paz e se eu estou motivado, essas duas perguntas me falam que o caminho é para continuar e nada vai me parar. Agora, se uma dessas perguntas me balanceia na minha resposta, se eu não estou em paz, se aquilo não está me deixando muito tranquilo, ai, tem algo que está falando comigo todo dia que está me incomodando, eu deito na cama e aquilo fica falando comigo diariamente, será que eu estou no caminho certo? Isso não está legal, isso está me incomodando? Isso já é um sentimento que algo pode ser que aquele caminho não seja o ideal para você. Então, se o caminho está certo ou está errado, é paz, a minha pergunta que eu faço, e a outra é motivado. Se eu estou motivado, e se eu estou sentindo paz, eu não paro não, eu dou sequência naquele caminho que eu preciso ser feito. Bom, vamos lá. E o lado profissional? Todo mundo busca o lado profissional para a sua realização, aquilo que a gente já falou em alguns vídeos, ou seja, se aquele lado profissional tem um propósito, você está fazendo aquilo não é somente pelo lado do dinheiro, o dinheiro ele é uma consequência do lado profissional, ou seja, aquilo te motiva, aquilo faz sentido, você está impactando vidas, você está contribuindo com a sociedade, isso é um grande sinal que o seu lado profissional está correto. E junto com isso vem aí o lado financeiro, que sem dúvida nenhuma é importante. O lado financeiro, ele vai te ajudar a conquistar bens materiais, vai te ajudar a ter ali uma estrutura para sua família, vai conseguir pagar bons estudos para os seus filhos, vai conseguir alimentar adequadamente sua família, vai trazer um conforto para sua família. Então tem como falar que o lado financeiro não é importante? É claro que é. E aí o lado profissional te traz esse lado financeiro. E o lado financeiro traz uma outra coisa que é fundamental e que te faz ter realização, que é ajudar o próximo, tá? Servir, vou colocar aqui como servir o próximo. Quando você tem dinheiro, fica muito mais fácil de ajudar uma instituição de caridade, fica muito mais fácil de ajudar uma família que está precisando construir um cômodo na sua casa, fica muito mais fácil de você tirar uma família de uma situação de miséria e transformá-la numa situação por um período que dê ali um conforto mínimo para que as crianças daquela família possam frequentar uma sala de aula e com isso ele possa mudar ao longo de 20, 30 anos a situação daquela família, pois muitas vezes se o pai e a mãe não orientam aquelas crianças, infelizmente a reprodução daquela família ela vai ficar sempre na miséria.
E a orientação muitas vezes acontece dentro da escola. Só que para isso você só consegue dar uma estrutura para aquelas crianças possam ir para a escola, infelizmente dando uma condição mínima que precisa, que é de moradia, de alimentação e de saúde, de saneamento, água, esgoto. Isso tudo é necessário aquela família passar para que as crianças possam frequentar ambientes que possam evoluir e mudar a mentalidade da família. E com dinheiro te ajuda a servir. Então o dinheiro te permite não só a estrutura da família, do conforto, mas ajudar os próximos. Você ajudando o próximo, com certeza nenhuma você se sente feliz. A felicidade é um estado momentâneo. Quem aqui teve a oportunidade de ajudar uma família, ajudar alguém, a felicidade que você vê no olho daquela pessoa, você se sente tão feliz quanto ou até superior, porque você pôde ajudar o próximo. Então o dinheiro te permite isso. Então bora lá. Quer crescer profissionalmente? Esquecendo esses dois caras juntos, desculpa, você não vai ter a felicidade plena. E você só consegue fazer isso junto se você envolver o lado espiritual. Eu te afirmo isso. Não é fácil. Não é fácil você ficar numa situação elástico que em qualquer conforto você volte depois, mas só é possível se você tiver a ajuda de Deus. Sozinho você não consegue. Tá aí a dica, fica a sugestão para você pensar para sua vida.